Olá, curiosos! Cheguem mais, eu sou Gabriela E eu sou Ana Paula. e esse é o nosso primeiro vídeo da série Mulheres que Marcaram a História. O vídeo de hoje é sobre uma mulher negra que ficou muito conhecida na luta dos direitos civis e do movimento negro nos Estados Unidos. Nós iremos falar sobre a Rosa Parks. Esse é o primeiro vídeo da série Mulheres que Entraram na História. Rosa Louise Macaulay, que mais tarde ficaria conhecida como Rosa Parks, nasceu no dia 4 de dezembro de 1913, no Alabama, nos Estados Unidos. Seu pai, James Macaulay, era um carpinteiro, enquanto a sua mãe, Leona Edwards, era professora. Ainda na infância, Rosa Parks se mudou para Pine Level, que fica na região metropolitana de Montgomery, capital do Alabama. Aos 11 anos, Rosa Parks ingressou na Montgomery Industrial School for Girls, ou a Escola Industrial de Montgomery para garotas. Em seguida, estudou no Alabama State Teachers College for Negroes, alguma coisa assim. Só que, com a doença da sua mãe e da sua avó, Rosa se viu obrigada a largar os estudos e começar a trabalhar como costureira para trazer renda para casa. Ainda na infância, Rosa já via a segregação que existia no sul dos Estados Unidos. Aos 19 anos, no dia 18 de dezembro de 1932, Rosa se casou com Raymond Parks. Raymond Parks era membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, o NAACP. Uma organização que lutava pelos direitos civis dos negros, na qual Rosa ingressou como militante da causa. Incentivada pelo marido, Rosa concluiu os estudos em 1934. Em 1955, aos 42 anos, Rosa Parks trabalhava numa loja de departamento em Montgomery e era uma dona de casa com uma vida totalmente respeitável, aparentemente muito comum para a época. Ao mesmo tempo, ela trabalhava como secretária e conselheira no Conselho Juvenil e também ela atuava como investigadora de abusos sexuais na sede da NAACP. Ao anoitecer, em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks entrou no ônibus na Avenida Cleveland, em Montgomery, perto da loja de departamento na qual ela trabalhava. Ela pagou a passagem e se sentou na primeira fileira. O motorista do dia era o James Blake. Ele seguiu normalmente a sua rota usual. O que acontece é que na medida que o ônibus ia caminhando e ia seguindo a sua rota, a terceira parada ele já estava lotado. E então o motorista percebeu que tinham pessoas brancas que estavam em pé. Para solucionar o problema, o motorista resolveu alterar a placa de cor para a fileira que estava atrás de Rosa Parks. Acontece que nos anos de 1950, a população negra lidava com a segregação até mesmo nos transportes públicos. Em Montgomery, no Alabama, nenhum motorista era negro. Os ônibus paravam em todas as esquinas de bairros brancos, enquanto muitos bairros negros pulavam algumas paradas de ônibus. Alguns motoristas até chegavam a acelerar ao invés de parar quando viam pessoas negras no ponto. Inclusive, os motoristas faziam as pessoas negras entrarem apenas pela parte do fundo do ônibus naquela época. Dentro dos ônibus, as 10 primeiras fileiras eram reservadas para os brancos. Essas fileiras geralmente ficavam vazias, enquanto as fileiras reservadas para as pessoas negras geralmente ficavam lotadas. Até porque a gente tem que se lembrar que o acesso à educação para pessoas negras era muito limitado. Poucas pessoas conseguiam concluir os seus ensinos, seus estudos, até por conta da própria questão social da época. Muitas vezes elas eram obrigadas a saírem das escolas, assim como foi o caso de Rosa Parks, por exemplo, que teve que largar a escola durante um período de tempo para cuidar de sua família. Então, assim como ela, a maioria das pessoas negras na época não tinha concluído os seus estudos, então elas ficavam limitadas às atividades laborais. Sendo assim, elas necessitavam muito mais do transporte público do que as pessoas brancas. De acordo com o poder que a lei garantia aos motoristas, o motorista exigiu que os passageiros negros se levantassem e cedessem o seu lugar para as pessoas brancas que estavam de pé.
Enquanto 3 homens negros se levantaram e foram para trás, Rosa Parks simplesmente se recusou. Tudo que ela fez foi se mover para mais próximo da janela. Então o motorista ameaçou. Se você não se levantar, eu vou chamar a polícia. Com firmeza, Rosa lhe disse. Vai em frente, chama a polícia. Blake então chamou a polícia. E quando eles chegaram, Parks indagou por que eles faziam aquilo com pessoas como ela. E tudo que o policial que estava naquele momento pôde dizer para ela foi: eu não sei, mas a lei é a lei e você tá presa. Acusada por violar a lei que regulava a segregação racial nos transportes públicos, Rosa então foi presa. Sendo que naquele dia, Rosa não saiu do lugar apenas por estar cansada dos altos movimentos nas lojas de departamento no final de ano. Ela afirmou: não estava cansada fisicamente, ou não mais cansada do que eu normalmente estava depois de um final de dia de trabalho. Não, o único cansaço que eu tinha era o de ceder. Após o pagamento da fiança por parte de Edgar Nixon, presidente da sede local da NAACP, e pelo seu amigo Clifford Durr, Rosa finalmente foi solta. Como Rosa era uma pessoa que não se envolvia muito em polêmicas, ela tinha uma vida respeitável, os ativistas dos direitos civis dos negros, eles perceberam que esse exemplo, esse episódio que aconteceu com a Rosa, seria o episódio perfeito para chamar a atenção do público, a fim de encerrar de vez essa segregação racial que existia nos Estados Unidos. Após 3 dias do episódio ocorrido, foi convocado o boicote aos ônibus de Montgomery, dentro do qual surgiram vários eventos que inclusive marcaram a história e tiveram atuação de pessoas como Martin Luther King Jr., que inclusive era um dos líderes desse movimento. Em pouco tempo, a luta dos negros tomou repercussões tanto nacional como internacional. O boicote aos ônibus se tornaria um dos maiores marcos do movimento pelos direitos civis dos negros. Ao todo, esse movimento durou 352 dias e só terminou no dia 13 de novembro de 1956, após a Suprema Corte tornar inconstitucional essas leis de segregação. Martin Luther King Jr., anos mais tarde, ganharia o Prêmio Nobel da Paz e se transformaria em um dos maiores símbolos na luta contra o preconceito racial. Dentre as diversas homenagens a Rosa Parks, destacam-se: em 1972, em Detroit, a 12ª rua foi nomeada como Rosa Parks Boulevard. Em 1997, o estado do Michigan decretou o dia 4 de fevereiro como o Dia de Rosa Parks. Em 1999, o então presidente Bill Clinton condecorou Rosa Parks, que na época tinha 82 anos, com a Medalha de Ouro do Congresso norte-americano. Em 1992, Rosa Parks publicou a sua autobiografia chamada Rosa Parks: My Story. Em 2002, viúva e com dificuldades financeiras, Rosa Parks quase foi despejada. Com a grande comoção nacional e investidas da Igreja Batista, ela teve sua dívida perdoada pelo banco. Rosa Parks faleceu em 24 de outubro de 2005, deixando um grande legado de luta pelos direitos civis dos negros, e ela morreu de causas naturais na cidade de Detroit. O ônibus onde tudo isso aconteceu, hoje em dia faz parte do acervo do Museu de Henry Ford. Nós devemos nos lembrar sempre desse ícone, esse símbolo de luta pelos direitos iguais, mesmo com todo o seu reconhecimento, mesmo com toda a sua face histórica. Rosa também sofreu muito. Ela chegou no fim da vida sem dinheiro, nem mesmo para pagar ao banco a sua dívida. Se pararmos para pensar, existem várias Rosa Parks, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, porque essas mulheres, e principalmente as mulheres negras, são silenciadas e apagadas historicamente em alguns momentos que elas são extremamente importantes na história. Se vocês quiserem que a gente traga mais conteúdo sobre as mulheres históricas e o quão importante elas foram e quanto as ações delas mudaram o rumo das coisas,
Comentem aqui embaixo, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal porque a gente sempre tá vendo tudo e nos acompanhem nas redes sociais.